Tome a sua Bíblia, abra ela na carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é o de número 8. Os versículos é o de número 35 e 37. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 35 e 37. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Capítulo 8, versículo 35 ao 37. Amém? Feche seus olhos e oremos. Ó Deus, te louvamos, Senhor, pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Pai, pela tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, assim, ó Pai, como a tua fumaça envolvia, ó Deus, o lugar santíssimo, ó Pai, no momento em que o sacerdote ali adentrava. Que a tua presença possa nos envolver, ó Deus, neste lugar. Que possamos contemplar, ó Pai, a tua presença no meio de nós. Fala, ó Deus, aos nossos corações, porque estamos aqui sedentos, ó Deus, da tua palavra, de ouvir a tua voz. Ó Deus, que possamos ser impactados, ó Deus, com aquilo que tu tens guardado para cada um de nós de forma especial. O Senhor vem, ó Deus, trabalhar em nossos corações. Se porventura houver alguma ferida, Senhor, que seja ela cicatrizada de dentro para fora. Porque a tua palavra, ela nos cura. A tua palavra, ela nos alimenta. A tua palavra, Senhor, ela nos orienta. Senhor, ela nos guarda. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, é o que há de mais precioso, Senhor, dentre nós. Toma, Senhor, o primeiro lugar. Fala, Senhor, através dos meus lábios, que não seja o homem a falar, mas sim tu, ó Deus. Glorifica o teu nome, é o que lhe pedimos e já te agradecemos no santo e no glorioso nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nos foi dada, depositada em nós a confiança de estarmos aqui hoje, dividindo um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E diante do tema que foi passado para nós, a certeza de viver na graça. Eu orando, lendo a palavra do Senhor, buscando aquilo que o Senhor realmente colocaria em meu coração para dividir com a sua igreja. E logo ao ler essa carta de Paulo, sou suspeito, porque sou um admirador profundo da carta que Paulo escreve aos Romanos. A carta que seria a mais longa, a mais teológica, talvez a mais influente. Uma carta em que o apóstolo Paulo a escreve ainda ali em Corinto, na Grécia, na casa de Gaio, auxiliado ali por Tércio. Uma carta em que Paulo tem à frente um grande desafio. Uma carta em que Paulo ele procura resolver algumas pendências ali em Roma. A gente vai ver a tradição católica dizendo que a igreja de Roma teria sido fundada por Pedro. Logo, nós entendemos que não. Segundo alguns estudiosos, nós podemos afirmar que aquela igreja teria sido ali iniciada, sim, por aqueles que haviam ouvido Paulo, aqueles que teriam se convertido através das viagens missionárias de Paulo. E assim formava-se ali a igreja romana, a igreja que estava em Roma. E Paulo escreve essa carta realmente exortando a igreja, os cristãos que estavam em Roma, porque ali havia um certo conflito. Ali havia alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo e, por sua vez, insistiam em guardar as práticas judaicas. Ali existia
alguns cristãos que, por sua vez, não aprovavam essa atitude dos judeus, de forma que olhavam com certo desprezo. Os judeus, por sua vez, também queriam forçar que estes novos cristãos praticassem ali, guardassem ali os seus preceitos, os seus mandamentos. E Paulo, diante desse desafio, Paulo tem a necessidade de exortar aqueles homens e mulheres que vivem ali em Roma. E ele vai começar ali a sua epístola falando ali com os judeus. E no final, ele vai vir falando com os cristãos, com os gentios convertidos ao cristianismo. E aí você vai notar que durante toda essa epístola, Paulo ele vem numa forma de diálogo. Ele vem trabalhando, ele vem falando sobre a questão da vida com Cristo Jesus. Da importância de simplesmente deixarmos aquela fase ruim da vida sem Cristo, para realmente aproveitarmos ao máximo, para realmente nos regozijarmos na presença de Jesus. E aí você vai ver que Paulo, ele vem ali trabalhando. E quando chega aqui no capítulo 8 e a gente começa a ler, Paulo falando, Paulo relatando, Paulo conversando, porque você vai ver aqui que é um diálogo. E quando chega aqui no versículo 31, ele inicia esse cântico. E quando chega no versículo 35, que é o que nós lemos, durante esse cântico, a gente vai ver que ele nos questiona. Não era um cântico judaico, por se falar em Jesus, era um cântico da própria igreja. Creio eu, a gente pode conjecturar que seria um cântico usado nos momentos em que Paulo se reunia ali com os cristãos, para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E aí você vai ver que Paulo, através desse cântico, ele vem justamente nos questionar e nos perguntar e dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Porque ele estava diante de um embate. Ambos os povos que haviam sido alcançados pela graça de Deus, como nós estudamos aqui, já não eram mais dois povos, mas hoje, sobre a graça de Deus, formavam um só povo. E aí Paulo consegue, com a sua sensibilidade, identificar ali um desafio. Ele consegue identificar ali, realmente, uma astuta cilada do adversário da igreja, em querer fazer com que aqueles homens e mulheres, hoje, vivendo na graça do Senhor, deixassem de focar essa maravilhosa graça, esse maravilhoso amor, essa nova vida em Cristo Jesus, para focar em quê? Em disputas, em coisas humanas, costumes. A gente vai ver aqui, Paulo simplesmente ele querendo apenas demonstrar que o que seria capaz de nos separar desse amor tão grande. E aí ele começa a pontuar. Ele começa então aqui a perguntar, e ele começa a colocar tópicos. E ele começa a dizer a tribulação, a angústia. O que vai nos separar? A perseguição? Será que seria a fome? Será que seria não ter o que vestir? A nudez? Será que seria o perigo eminente? Será que seria o que? A espada? A consequência da perseguição, a morte? Será que isso seria capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus? E aí Paulo ele vem trabalhando. E aí ele vem ali naquele momento, e o interessante, que ele cita o que está escrito lá em Salmos. O que está escrito lá em Salmo 44, versículo de número 22. Quando Paulo ele fala o seguinte, e ele cita, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ali ele está falando para judeus. E quando ele cita esse cântico, o Salmo de número 44, que tem ali a palavra ali como título masquil,
E segundo a tradição, o salmo que tem, como o Salmo 45, e um grupo de salmo que tem ali o masquil, ele vai dizer o seguinte, que o termo masquil, na sua origem aramaica, teve a sua tradução realmente perdida. Mas ele era usado da seguinte forma, ele era assim como se fosse um salmo de ensinamento. Seria assim habilidoso, de instrução, ou seja, além de um cântico, aprenderíamos ali uma lição. E Paulo, quando ele cita isso, ele faz com que aqueles homens e mulheres lembrassem daquilo que eles aprenderam com seus pais. Aquilo que o pastor Eliel foi usado por Deus para falar aos nossos corações aqui no domingo. A questão de você lembrar, a questão de você saber, a questão de você, quando confrontado com pequenas coisas materiais, você poder se reportar e recordar das grandes coisas que Deus tem feito e ainda vai fazer no meio do seu povo. Muitos de nós aqui não teve a oportunidade de vir de um berço evangélico, de ter sido criado, nascido, crescido dentro da casa do Senhor. Mas do fato de você não ter sido criado, de você não ter sido, se você não ter crescido dentro da casa do Senhor, e você não ter, de repente, ali tido uma família cristã, pais que falavam das coisas de Deus, a igreja ela vem suprir essa necessidade, porque vivemos em comunidade. E aquele povo vivia em comunidade, aquele povo tinha essa tradição de passar os fatos de pai para os filhos. E assim sucessivamente, de geração em geração, era contado com riquezas de detalhes, e assim até nos dias de hoje, as grandes coisas, os grandes livramentos, o aprendizado que aquele povo vinha carregando e acumulando ao longo de anos e anos. E Paulo faz com que eles lembrem disso. E Paulo vem relatar, vem aqui citar esse versículo, essa parte desse cântico. E aí eles se reportam que é aquele cântico em que o povo que inicia ele lembrando das grandes coisas que o Senhor havia feito no meio daquele povo. E finalizam com uma oração, pedindo para que Deus lembre-se deles, lembre-se da aliança, lembre-se das promessas, e que o Senhor pudesse dar livramento a eles. Quando Paulo traz essa lembrança, Paulo fala para aquele povo o seguinte: será que vocês vão abrir mão desta preciosidade, deste tesouro, desta riqueza que foi apresentada a vocês, essa nova vida em Cristo Jesus? Será que vocês vão abrir mão por causa de tão pequenas coisas? Será que vocês vão deixar com que essas diferenças, sim, porque o ser humano, por natureza, nós somos diferentes uns dos outros. E a vida cristã, a vida em comunhão, ela vai nos ensinar a convivermos cada um com a sua, o quê? Com a sua diferença, com a sua individualidade. A comunhão, ela vai falar disso, ela vai viver, ela vai nos ensinar o seguinte: eu tenho o meu jeito de cultuar, eu tenho o meu jeito de orar, eu tenho o meu jeito, de me apresentar aqui junto aos meus irmãos, e logo eu tenho que o quê? Respeitar o jeito daquele que está aqui ao meu lado. Vocês vão notar que isso, como na sociedade, eu trago aqui para a igreja, porque somos uma comunidade, você vai notar que tem aquele irmão que é do jeito dele, ele chega bem antes. Você vai notar que tem aquele irmão que ele já chega já na hora. Você vai notar por aquele irmão que ele já sempre chega um pouquinho depois. O que é isso? É o jeito, é individual, é da pessoa. Nós temos que aprender a conviver com isso. Nós temos que entender que Deus nos amou, independentemente da nossa origem, independentemente da nossa nacionalidade, independentemente da nossa classe econômica, da nossa raça, independentemente do nosso estilo de vida, Ele nos amou por algo muito mais profundo. Ele nos amou de forma como um pai ama de forma incomparável o seu filho único. Ele nos amou de forma porque nós fomos moldados pelas suas próprias mãos.
Ele nos amou e a demonstração desse amor magnífico, deste amor ágape, é justamente o excelso do amor quando Ele envia ali o seu único filho para padecer, porque Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele não tinha pecado. Ele era um cordeiro imaculado, sem manchas, sem defeitos. E morreu de uma forma tão trágica, como foi falado aqui. A cruz era uma morte temida, uma morte terrível, uma morte vergonhosa, uma morte ao qual, mas morte, irmão Alexandre, é tudo morte, sim, eu sei, mas você imagina aquela morte que você fala, Senhor, eu sei que um dia eu terei que morrer, se tu não vieres buscar antes, Senhor, mas que o Senhor possa me poupar dessa, essa não. Talvez a cruz fosse essa morte que todos quisessem rejeitar. E aí o Senhor usa esta morte, este símbolo que era de vergonha, símbolo de dor, para que através desse símbolo, Ele pudesse resgatar o seu povo. Ele pudesse trazer para a presença dEle, aquele que Ele amou, eu e você. A cruz passou a ser para nós o símbolo de vida, de vitória. A cruz que antes era sinônimo de vergonha, hoje quando nós olhamos, nós vemos ali simplesmente a plenitude do amor de Deus. Porque ali o seu único filho, ele sangrou por mim e por você. E Paulo ele vem apresentar isso tudo, ele vem mostrar, ele vem falar que será que seria por causa da nudez, será que não seria por causa da fome? Será que seria por causa da tribulação que nós iríamos nos separar deste amor tão grande? Será que logo agora nós estamos aqui juntos, não há mais dois povos, mas agora somos um em Cristo Jesus? E agora por causa de costumes, por causa de tradições, por causa de ego, porque o meu grupo é o melhor, porque o meu faz mais bem feito, porque eu sou mais santo, porque a minha roupa é mais decente, será que isso seria motivo de nós simplesmente nos afastarmos da presença, da graça de Deus? E aí Paulo ele vem falando, e ele fala aqui no 37, mas em todas essas coisas, quando ele fala do desafio, ele lembra, ele fala lá atrás, vocês lembram que nós cantávamos isso? Fomos entregues à morte todos os dias, e até hoje ainda assim somos, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ou seja, o amor de Deus, o amor que foi aplicado, que foi trazido a nós através de Cristo Jesus, esse amor está acima de tudo isso, de todas essas ameaças. Irmãos, vivemos dias difíceis. Todos os dias, ao sairmos nas ruas, não sabemos se retornamos. Vivemos única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Vivemos numa cidade que simplesmente vive dias de guerras. Temos números alarmantes, números que ultrapassam períodos de guerras entre nações. Vivemos dias em que simplesmente trazemos conosco, sim, o temor de não sabermos o que possa acontecer nos próximos instantes. Ao ligarmos, às vezes, a televisão, ao invés de termos notícias que vão nos impulsionar, que vão nos alegrar, simplesmente hoje eu creio aqui que a maioria já evita até mesmo ligar. Por quê? Só assistimos o quê? Notícias ruins. Mas será que são essas notícias? Será que são essas tribulações, esse temor, que poderá nos afastar do amor de Deus? Poderá simplesmente nos impedir de termos a certeza, de termos a alegria dentro dos nossos corações, a alegria de viver na graça do Senhor nosso Deus, a certeza que temos de vida eterna, a certeza que temos que fomos alcançados pelo amor de Deus, a certeza de que a qualquer momento, e como o nosso pastor fala, esta é a nossa conduta, vivermos em todo instante a esperança de que a qualquer momento o Senhor Jesus estará voltando para buscar a sua amada igreja.
É isso que nos alimenta, é essa esperança é que faz com que nós tenhamos forças para continuar. Sabemos que o que está aqui é só físico, é só material, apenas carne, ossos, somos pó. Essa violência não pode atingir nada mais do que essa matéria, mas a vinda vindoura, a presença do nosso Deus. Saber que poderemos viver por eternidade na presença de Deus, irmãos, isso é precioso. E aí quando a gente vem, sabe, ali seguindo a Paulo, e a gente vai ver ali, ele pergunta primeiro, seria tribulação? E aí a gente vai ver, veja o que está escrito, o que o próprio Paulo nos escreve na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 4, e o versículo de número 8. E ele pergunta, seria tribulação? E ele vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. E aí ele continua, seria angústia? Olha o que o Salmo número 46, o versículo de número 1, ele diz, um salmo conhecido da igreja. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na... Se você está passando por momentos de angústia, saiba que o Deus que nós servimos, Ele é socorro presente na hora da angústia. Seria a fome que iria nos afastar do amor de Deus? Olha o que o Evangelho, segundo escreveu Lucas, nos revela, lá no capítulo de número 12, versículo de número 24, onde ele diz, considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual o valor que nós temos? Incomparável. E se Deus cuida destas aves, quanto mais cuidará de mim e cuidará de você. Cuidará da sua família, cuidará dos seus próximos, dos seus queridos, cuidará de cada um de nós de maneira singular, de maneira única. E aí ele continua, seria a nudez que iria nos separar? Será, irmãos, que seria aquela preocupação, hoje eu não vou no culto, eu não tenho uma camisa, essa daqui todo mundo já conhece. Estou constrangido, não quero ir mais, estou me sentindo envergonhado. Será que seria isso capaz? E aí o que ele fala lá nesse mesmo evangelho, nesse mesmo capítulo, Lucas capítulo 12, 3 versículos à frente, 27 e 28, e ele fala o seguinte, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Meu Deus. Isso é profundo, irmãos. Isso é profundo. Isso daqui é o verdadeiro amor. E aí ele continua, seria o perigo, seria o medo da morte, da espada, é o perigo que nos ronda. Será que isso teria forças para nos afastar do amor que está em Cristo Jesus? E aí nós retornamos ao livro dos Cânticos, Salmos. E aí o que a gente vai encontrar nesse salmo tão conhecido, que é o Salmo de número 91, no seu 7º versículo, onde ele vai dizer o seguinte, 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Aleluias, aleluias, glórias ao teu nome, Senhor. Isso é certeza, isso é a palavra de quem tem fé, isso é a palavra de quem tem intimidade, de quem conhece o Deus que serve. Isso é declaração para o inferno todo escutar e saber que nada vai conseguir nos separar do amor de Deus, nosso Pai, que está em Cristo Jesus. E aí a gente fica analisando, e a gente vai ver, irmãos, que a fidelidade de Deus é uma bênção perene, eterna, perpétua, para o crente fiel, mas ela é ineficaz para com aqueles que resistem ao quê? A sua graça.
Se você resiste à graça de Deus, a fidelidade de Deus ela se torna ineficaz. Por quê? Mas como assim, irmão Alexandre? Porque você mesmo está bloqueando. Você mesmo está rejeitando, você mesmo está se afastando. E logo por você ter um presente de Deus chamado livre-arbítrio e poder exercê-lo, você simplesmente anula isso. Você se comporta como aquela pessoa que muitas vezes nós até comentamos, o pior é aquele que não quer ser ajudado, exatamente dessa forma. Quando nós rejeitamos a graça de Deus, simplesmente nós damos as costas para as ações de Deus em nossas vidas, porque nós não aceitamos sermos alcançados. Agora, quando você é crente fiel, quando você crê, quando você exercita essa fidelidade, essas bênçãos de Deus, elas se tornam o quê? Perene, perpétua. Elas te acompanham por todos os dias da sua vida. E a gente vai ver isso lá em Deuteronômio, capítulo de número 28. Quando Deus diz que se você for fiel a Ele, a sua palavra, em obediência, então o quê? As bênçãos te seguirão. Porque mesmo que você continue ali, ou na sua batalha diária, caminhando, lutando, no seu labor, enfrentando as suas dificuldades, os seus desafios diários, as bênçãos do Senhor, elas estarão te acompanhando. Aonde você estiver, aonde colocar a planta dos seus pés, ali estará presente o Deus Todo-Poderoso. Ali estará presente o Deus que zela por você, pelas suas coisas, pela sua família. Ali se manifestará a graça de Deus. Ali Ele estenderá a sua forte mão e te abençoará, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. E as pessoas que ainda não conheçam, saibam que Ele é Deus. E aí você vai ver, Paulo, ele insistindo, Paulo falando isso tudo, Paulo ensinando de forma carinhosa, seria isso? Seria? Será que isso seria o suficiente? Vocês estão focando naquilo que não deve ter atenção. Irmãos, o exercício da fé é isso. Quando nós focamos, nós acreditamos. Lá na faculdade, às vezes, eu estava até comentando, no primeiro período, a nossa turma era composta de mais ou menos 58, 60 alunos. Hoje estamos caminhando aí para o 5º período, e da última vez que eu contei, que estava um pouco mais cheio, eu contei 27 alunos. E a cada período nós escutamos, poxa, está difícil, não sei, talvez eu tranque, talvez eu pare. E aí, qual é a nossa palavra? Não faça isso. Mantenha o foco. Persevere. E aí eu posso contextualizar isso para a nossa caminhada, a nossa vida cristã. Se você focar naquilo que é físico, que é material, logo você deixa de contemplar a grandeza das coisas espirituais. Você se apega às coisas materiais, às coisas desse mundo. E aí tudo se torna o quê? Doloroso. Porque você simplesmente está negando a grandiosidade das coisas espirituais. Mas no momento em que o seu foco simplesmente é colocado nas coisas espirituais e você crê, você exercita a sua fé. E é justamente isso que Paulo está falando. Vocês vão continuar atentos a essas coisas, a essas disputas, a esse ego, ou vocês simplesmente vão parar com isso, com essa meninice, com essa disputa que não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser ao inferno. E vocês vão começar a contemplar o que há de mais precioso, que é a graça de Deus. E aí a gente avançando, a gente vai ver nesse mesmo capítulo, lá no versículo de número 38 e 39, uma das mais lindas declarações que a Bíblia faz. E aí Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Que coisa preciosa, irmãos. Que coisa preciosa. Aleluia. Paulo vem ali pontuando, Paulo vem falando, Paulo vem ensinando. Paulo vem colocando as suas necessidades, porque ele conhecia. Ele precisava, irmãos, resolver aquilo. Era plano de Paulo visitar Roma. E ali aquela comunidade cristã organizada, aquela comunidade cristã coesa, unida, ele conseguia ali ultrapassar Roma e alcançar a Espanha, a evangelização de Espanha. E nós aprendemos que para que a obra do Senhor avance, é necessário que tenha unidade. É necessário o quê? Alcançarmos espaço a espaço. Paulo tinha um desafio, ele precisava resolver esse conflito. Por isso ele exortava aqueles crentes à vida vitoriosa em Cristo Jesus. Ele precisava que aquela igreja ali estivesse coesa, unida, unificada, que houvesse realmente unidade ali na presença de Deus, porque era projeto seu, dali fazer a evangelização da Espanha. E ele, quando encerra esse capítulo aqui, de forma tremenda, de forma grandiosa, ele recebe a inspiração do Espírito Santo de Deus, e ele traz essas palavras profundas, palavras de sinceridade, palavra realmente sincera de quem crê, de quem tem a certeza de viver na graça de Deus. Quando ele declara que nenhuma dessas coisas, nem a morte, nem vida, nem anjo, nem potestade, nem principado, nem presente, ou seja, nem o que está acontecendo agora, e tenho certeza que nem aquilo que possa vir a acontecer, aleluia, nem altura, nada, nem profundidade, ou seja, é imensurável, não tem distância, não tem medida, aleluia, nenhuma criatura, ou seja, nada nos poderá, aleluia, separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Deus. Aleluia. Essa é a certeza que nós temos que ter. Essa é a certeza que eu e você temos que viver dia a dia. Mas é uma certeza que não é para ser uma certeza íntima, guardada no nosso interior, não. É uma certeza que tem que ser transbordante. É uma certeza que tem que simplesmente nos encher e transbordar e sair simplesmente da limitação do nosso ser, para que essa certeza possa contagiar o meu irmão, a minha irmã, e assim sucessivamente, como se fosse uma tsunami espiritual, e alcançarmos aqueles que estão junto de nós e aqueles que estão além, para que eles sejam impactados com essa fé exercitada que aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. É muito bonito, é muito simples elogiarmos e falarmos de Paulo, e falarmos, meu Deus, que servo, que homem foi Paulo, que servo de Deus, que exemplo. Irmãos, mas mais profundo, mais bonito, mais lindo, é se nós procurarmos o quê? Sermos como ele, imitadores de Cristo Jesus. Sermos usados, deixarmos ser usados. Paulo era um homem que tinha posição. Paulo era um homem que tinha um prestígio dentro da sociedade israelita. Paulo, ele poderia viver ali do bom e do melhor, independente de domínio romano. Mas Paulo, no momento em que teve um encontro real, a caminho de Damasco, com o Senhor Jesus, ele foi impactado. E a Bíblia vai nos mostrar, de Gênesis a Apocalipse, que toda pessoa que tem um encontro real com Cristo Jesus, ela é transformada. É impossível
você continuar vivendo a mesma vida depois de ter um encontro real com o Senhor Jesus. E Paulo simplesmente ele abandona, ele larga aquela vida que ele tinha ali de prestígio, de liderança humana, para servir não mais a um sumo sacerdote, não mais ao homem, mas Paulo abre mão de posição, de condição, para servir a ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí vocês vão ver esse homem sendo usado de maneira tremenda, magnificamente, e transbordando essa fé, que até hoje, nos dias de hoje, através das Sagradas Escrituras, através do registro das suas cartas, através das suas palavras, palavras essas inspiradas por Deus, Paulo ele vem nos impactar, e ele vem nos ensinar, ainda nos dias de hoje, que esta é a certeza que eu e que você temos que ter. Esta é a certeza de vivermos na graça de Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus.